vocês, né, para trazer uma informação para vocês muito importante, créditos aí às contas oficiais do INEP, né? O INEP publicou aí, gente, já começou aí o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem. Então, ele divulgou aí nas redes sociais, né? Começou aí dia 4 de abril, né? Segunda-feira, ontem. Então, já começou aí o pedido de solicitação de isenção, período para solicitação de isenção, que vai ser encerrado aí dia 15 de abril. Então, fiquem atentos aí aos prazos, né? Quem for participar e for pedir, né, realizar o pedido de isenção da taxa de inscrição, então fiquem atentos aos prazos aí. Gente, o que que no caso aqui eu vou ler para vocês, né? O que que aqui no caso, para que é solicitação de isenção? O que que significa? Créditos aí às contas oficiais. Eu vou ler para vocês. Olha só, solicitação de isenção do Enem de 2022, né, que já começou, né, a partir de segunda-feira, dia 4. O participante pode justificar também, né, a ausência no Enem de 2021 e solicitar isenção da taxa de inscrição para o Enem de 2022. A partir da segunda-feira, né, que já aconteceu, olha só, dia 4 de abril, créditos aí às contas oficiais, né, começa o período da solicitação de isenção da taxa de inscrição para a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio e de justificativa de ausência no exame de 2021. Os interessados devem realizar por meio do procedimento, por meio da página do participante, até às 23h59 do dia 15 de abril. O edital, né, do número 14 de 2022, referente às diretrizes aos prazos e procedimentos, foi publicado nesta terça-feira, 29 de março, no Diário da União. Para justificar a ausência no Enem de 2021 e ou solicitar a isenção, então o que que acontece, gente? Olha só, solicitar a isenção da taxa de inscrição para a edição de 2022, o participante deve informar o número do seu cadastro, o CPF, né? É muito simples, é só informar o CPF, a data de nascimento, os dados pessoais informados, que devem ser iguais cadastrados na Receita Federal, para não inviabilizar a correspondência entre as informações. E também é necessário informar o endereço do e-mail e o número de telefones válidos. A justificativa, né? O que que acontece? Quem faltou no Enem de 2021 e quer, aqui no caso, pedir, né, solicitar aí a solicitação de isenção da taxa de inscrição. A justificativa de ausência é necessário ao participante que teve concedida, né, a isenção da taxa de inscrição em 2022 e que não compareceu aos 2 dias de prova, mas deseja solicitar a isenção nessa edição, ou seja, quem não pôde comparecer e já tinha solicitado a isenção aí e não compareceu para fazer as provas em 2021. Então, tem um prazo também para justificar o motivo, né, pelo qual o candidato não pôde participar, porque ele faltou, para ele poder, aí no caso, recorrer aí e solicitar, né, a isenção da taxa de inscrição de 2022. Para isso, é necessário enviar documentação que comprove. Então, tem que ter aí um documento que comprove o motivo pelo qual o candidato faltou, né? Todos os documentos deverão estar datados e assinados. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis. Somente aceitos, aqui no caso, documentos no formato PDF, PNG ou JPG com tamanho no máximo de 2 megabytes. Isenção, então tem que ser o próprio candidato, tá certo? Isenção, segundo aqui o INEP, né? Isenção. Pode solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 o participante que esteja cursando a última série do ensino médio em 2022 de qualquer modalidade do ensino em escola da rede pública declarada ao censo escolar, bem como aquele que cursou todo o ensino médio em escola de rede pública ou como bolsista integral na rede privada, que tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Comprove aí no artigo, no parágrafo único do inciso 1 e 2 da lei número 12.799, de 10 de abril de 2013. Tá, beleza. Também pode solicitar a isenção o participante que declara situação de vulnerabilidade econômica, por ser membro aí de família de baixa renda, que esteja inscrito no CAD único também, né, que no caso Programas Sociais de Governo Federal, CAD único. Nesse caso, o interessado deverá informar o seu número de identidade, UNIS, único e válido. Inscrição. Gente, isso é muito importante. Por quê?
Quando a gente fala de solicitação de isenção, o que é solicitação de isenção, gente? É uma solicitação que o candidato que deseja fazer aqui, no caso o Enem, né? Vou explicar para vocês, né, o que significa segundo o INEP aí. É o que o candidato que deseja fazer a prova do Enem, né, que esteja em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, que não, que no caso, que não pode pagar aí a taxa de inscrição, né, no caso, que deseja fazer esse pedido para não precisar de pagar a taxa da inscrição para o Enem. Então, o candidato pode aí, né, solicitar uma isenção para ele não precisar de pagar a taxa, né, devido aí ele se encontrar em vulnerabilidade socioeconômica. Então, é a inscrição? Não, gente, não é a inscrição. Então, até mesmo quem for fazer aí a inscrição, quem conseguiu, né, a solicitação de isenção, ou seja, para não precisar de pagar a taxa de inscrição, tem que fazer inscrição? Tem que fazer inscrição, gente. Porque não vai adiantar nada você fazer, ganhar a solicitação de isenção, né? Ou seja, você não vai precisar de pagar a taxa de inscrição, mas você esquecer de fazer a inscrição, que é o principal. Então, a solicitação de isenção é uma solicitação que o candidato aí pode solicitar, quem esteja em situação econômica vulnerável aí, para pagar a taxa, o valor da taxa de inscrição, é direito do candidato fazer uma solicitação aí para não precisar de pagar a taxa, ou seja, uma isenção para não precisar de pagar a taxa de inscrição. Mas isso não significa que o candidato, mais uma vez, isso não significa que o candidato vai estar escrito no Enem de 2022, não. Vocês têm que acompanhar, ficar atentos aí quando começam as inscrições. A gente depois vai colocar aqui no canal, provavelmente deve ser em junho, aliás, ou julho, né? Que tem esses períodos, mas a gente ainda não tem comprovado. Mas a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Eu vou até olhar aqui se já tem algumas notícias, porque o INEP publicou aqui o prazo da solicitação de isenção. Gente, aqui ainda não tem divulgado as datas, mas provavelmente deva ser aí em junho ou julho, acredito eu. Mas, porém, tanto quanto todavia, eles devem divulgar, sim, um período da inscrição. Por enquanto, né, eles estão divulgando o período da isenção. Mas fiquem de olho, fiquem atentos aí às contas oficiais, porque não deve demorar muito chegar também o período das inscrições. Então, fiquem de olho aí direitinho, tá bom? Aqui no caso a gente está falando sobre a solicitação de isenção, ou seja, né, o candidato que tem direito aí para não precisar de pagar a taxa. Então, acredito que as inscrições também não devam demorar aí ter os dias também, né, para acontecer. O que acontece? Então, mais uma vez, olha só o que o INEP publicou. A aprovação do pedido de isenção justificativa da ausência na edição de 2021 não garante inscrição no exame, exatamente isso, ou seja, o candidato que conseguiu, né, que não vai precisar de pagar a taxa, não significa que ele está inscrito na prova, não. Então, ele tem também que fazer a inscrição, tá bom, gente? Junto com os demais candidatos também. Belezinha? Olha só, os interessados em realizar o Enem 2022 digital impressos, isentos ou não, deverão realizar sua inscrição na página do participante conforme o edital específico, tá bom? Então, fiquem atentos, tá bom? Olha só, a ser publicado pelo INEP, né? Da mesma forma, o participante que não apresentar justificativa na ausência de 2021 ou que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada, e então significa que se eu tiver a solicitação de isenção reprovada, eu não vou poder fazer inscrição? Não, gente, pode sim, né? Você aí, se tiver reprovada, significa que você não se enquadra aí, então você vai ter que pagar a taxa de inscrição. Aí você vai ter que pagar, né, o valor da taxa de inscrição, mas não significa que você não possa fazer a inscrição, não. O candidato pode fazer a inscrição, sim, vai ter que pagar a taxa de inscrição, mas pode realizar a inscrição também, tá bom? Então, olha só, quem deseja se inscrever por exame deverá realizar a inscrição conforme o edital específico das versões impressas ou digitais e efetuar o pagamento. Belezinha? Olha só, um longuinho. Para justificar a ausência no Enem de 2022, solicitar a isenção da taxa de inscrição para a edição de 2022. O participante, o que vai acontecer? Deve criar um cadastro com uma senha. A gente não tem segredo, né? Eu vou colocar aqui para vocês passo a passo. É só você criar aí, no caso, um cadastro, né? Com uma senha e o acesso da página do participante, por meio de um login único. Vou deixar o site para vocês, créditos ao site aí do INEP, para acompanhar a situação da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
Cronograma. Então, tem o cronograma, olha só. O resultado da justificativa de ausência e da solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 será divulgado no dia 22 de abril. Então, o resultado na página do participante, a mesma página que você fazer a sua inscrição, tá bom? Quem tiver a solicitação de isenção negada ou justificativa de ausência reprovada, poderá interpor também o recurso aí no período de 25 a 29 do mesmo mês, de abril. O resultado do recurso será divulgado no dia 6 de maio. Gente, julho não, então provavelmente as inscrições devam ser em maio, né? Gente, eu esqueci de maio, tô pulando os meses. Provavelmente, talvez a inscrição seja em maio, né? Ou julho, então não vou ter certeza, não vou afirmar nada pra vocês, né? Eu tô colocando aí o que o INEP tá divulgando, então a gente vai ficar atento aí às notícias, para saber o período das inscrições. Então não deve demorar muito também não, né? Já que eles estão divulgando aí o período da solicitação de isenção, então é só ficar atento aí às datas aí, as notícias que eles forem publicando, créditos aí ao site do INEP, né? Sobre o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Aí, para quem não conhece o Enem, né, ao longo de mais de 2 décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada de educação superior por meio do sistema do SISU, aqui no caso do ProUni. Gente, depois eu vou falar para vocês sobre o novo Enem, que é um assunto muito importante aí, né, e muito interessante ser abordado. Depois a gente precisa falar para vocês sobre o novo Enem também, né? Porque eles já estão pensando em mudanças aí. Então, para quem sempre faz Enem, para quem sempre acompanha o canal, é um assunto aí de extrema importância a gente ficar acompanhando, né? Acompanhar e dar a opinião de vocês também em relação a isso, né? É interessante isso, olha só. Tá. Aí, sobre o Enem, né? Instituições de ensino públicas e privadas que utilizam o Enem para selecionar os estudantes. Os resultados são usados como critério único para complementar os processos seletivos, além de servirem os parâmetros para os acessos aos auxílios governamentais, né? O FIES. Beleza, os resultados individuais do Enem também podem ser usados. Aqui, no caso, está explicando sobre o que é o Enem, né? Então, é um famoso vestibularzão, digamos assim, né? Então tá, gente. Beleza. Olha só. Não tem segredo sobre o pedido aqui no caso, né? Que eu pedi aqui no caso sobre o pedido de solicitação de isenção. O que seria isso, né? Como eu disse para vocês, os candidatos que se encontram em situação de vulnerabilidade, que no caso, né, que não podem pagar aí a taxa de inscrição, né, do Enem, que podem aí realizar, pedir, fazer, que no caso fazer o pedido da solicitação para não precisar de pagar a taxa. E como que é esse pedido? Tem muito segredo? Gente, não tem segredo, olha só. Eu tirei print para vocês acompanharem o passo a passo aqui no caso, né? De como fazer esse pedido. Então, não tem segredo, é só vocês entrarem na página do participante, né? Tem o link aqui direitinho, créditos ao INEP, créditos ao site. O candidato pode ir aqui, quer ver, no site. Beleza, olha só, você vai no site, aí vai ter a amiguinha Nanda, né, que vai uma bonequinha, virtual aí, que não vai estar escrito aí pra vocês, né, olá, sou a Nanda, estou por dentro de tudo no Enem, bem-vindo à página do participante, aqui você pode justificar também, né, que no caso, quem não pôde comparecer o Enem de 2021, tem que ai, gente, desculpa que sono. Tem que justificar? Tem que justificar, né? Por que não pode comparecer, né? Se conseguiu a isenção, para poder conseguir a isenção de novo, aqui no caso, né? Quem não pôde comparecer no de 2021. Aí, para solicitar a taxa de isenção. Tá, beleza. Aí, o que você coloca? Aí você clica na opção justificativa de ausência de isenção. Aí, depois que você colocar isso, né? Aí você clica nessa opção. Aí você clica em uma das opções, os balãozinhos, na imagem que ela pedir, né? Vai ter uma imagem, você clica na imagem que tiver escrito, que no caso eram balões. Depois, não tem segredo, você informa o seu CPF. Depois que você informar o seu CPF, a sua data de nascimento, né? Beleza. Aí depois que você informar a sua data de nascimento, gente, não tem segredo passo a passo. Aí ela fala o seu nome, né? E descreve aí que você pode solicitar aí a taxa de inscrição, né? Aqui no caso, para quem já está acostumado a realizar o pedido da taxa de isenção, né? Não tem muito segredo, né? O passo a passo. Aí, beleza. Se você está cursando, né? Que no caso, se você é estudante aí do ensino médio, está cursando aí o ensino médio de 2022, ou se você cursou o ensino médio aí, no caso, em escola pública, como bolsista também,
e aí, no caso, tem renda familiar por pessoa igual ou menor que o salário mínimo. Se você está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, comprovada por baixa renda, então você pode realizar essa solicitação, né? Aí ele mesmo descreve, olha só, atenção, a aprovação da solicitação de isenção não significa que você esteja inscrito no Enem de 2022. Para se inscrever, você deve acompanhar aí. Então, ainda não tem. Ó. Acesse a data a ser divulgada em breve. Então, ainda não tem a data das inscrições, tá bom, gente? A data ainda vai ser divulgada, mas fiquem acompanhando aí também. A gente vai tentar trazer aqui no canal para vocês também. Então, fiquem de olho também. Então, não tem segredo, né? Você coloca ali, concordo. Então, aí seus dados, né? Caso seus dados não estejam corretos, prossiga, aí você vai próximo. Caso tiver alguma dúvida, algum problema, o candidato pode ligar para esse número aqui também, tá bom, gente? Que é a central lá do INEP, né? Do MEC, que é o 0800 6161, né? Que no caso pode ligar para esse número também. Beleza, aí depois, né? Aí ela manda uma mensagem, agora eu vou te chamar pelo seu nome, seu CPF aí você coloca direitinho, vai estar registrado lá seu CPF, data de nascimento, o nome da sua mãe, né? O local que você mora. Aí você informa, ela manda uma mensagem, que cidade linda, aí pelo seu CEP, né? O endereço direitinho. Gente, não tem segredo. Você complementa, coloca o número, complemento, a situação atual, se você já concluiu o ensino médio ou se você está cursando ainda, né? No caso, para quem já concluiu, para quem já está cursando também tem opção aí, né? Que tipo de escola você frequentou, se foi somente pública, se foi em escola pública com parte privada. Se você realizou a prova do ESEJA, né, que também o participante que realizou pode fazer sim, né, a inscrição, já tem aí certificado, pode fazer a inscrição para o Enem, né, a solicitação. Aí quem fez a prova do ESEJA também pode marcar aí. Quem fez a prova, né, que no caso pode marcar aí. Se formou pelo ESEJA, né, você marca a opção sim ou não, né? Beleza, o ano que você concluiu, né? Que no caso, se você concluiu o ensino médio. Então, o tipo de ensino que você concluiu, se foi regular, né? E o ano que você concluiu, o ano de conclusão. Beleza. Aí também, né, se você não tiver, aqui no caso, se você não tiver NIS, né, do Cade Único, você marca a opção não tem o NIS. Se você tiver, você aí digita um número, né, do seu NIS. Beleza, não tem segredo, gente. Aí ela manda uma mensagenzinha, né, verifica as informações, vão ter todas as informações suas preenchidas aí para quem já tem as informações preenchidas aí, já está acostumado a fazer o pedido de solicitação de isenção também, já fica automático, né? Para quem não tem o procedimento aí, pode ser um pouquinho diferente, mas também não tem segredo, né? Qualquer dúvida aí, também vocês podem ligar para o número que o INEP disponibiliza. Beleza, aí é só você confirmar, né? Preciso que você confirme, aí você marca a opção que confirma, aí que confirma, né, a solicitação, e depois aí vamos iniciar o procedimento, o questionário, né, socioeconômico, porque a gente precisa desse questionário socioeconômico aí para saber direitinho sobre a sua renda, se você tem direito a solicitação de isenção. Aí beleza. Aí pergunta aí sobre o seu pai, né, o responsável por você, até que ano que ele estudou, o grau aí de escolaridade, aqui no caso, que grupo que ele pertence, né, da sua família, você marca a opção, né, aqui no caso de profissões, né, aqui também da sua mãe, o responsável, até que série que ela estudou, no que ela trabalha também, né, o grupo aí de profissões dos responsáveis, no caso da sua mãe e do seu pai, o último trabalho, né, incluindo aí quantas pessoas moram na sua família, tem mais opções aqui também, tá, gente? Qual que é a renda, né? Então, qual que é a renda aí da sua família também, para eles saberem. Aqui no caso, em sua residência tem empregada. Então, tem vários questionários, né? Se na sua residência tem banheiro, se na sua residência tem quarto para dormir, se na sua residência tem carro, se tiver quantos, se tem moto, né? Motocicleta, se tem geladeira, se tem várias perguntinhas, né? Se tem máquina de lavar, se na sua residência tem máquinas, tem micro-ondas, tem
máquina de lavar louça, se tem aspirador de pó. Então, se tem televisão, são várias perguntinhas, né? Se tem aparelho de DVD, para você ir preenchendo, né? Telefone fixo, se tem computador, se tem acesso à internet, né? Beleza, gente, não tem segredo, né? E aí, é só você, aí no caso, o questionário poderá ser alterado, tá, após a conclusão, e depois disso você preenche aí os dados, né, as informações suas direitinho, né, seu e-mail, seu telefone, e depois eles vão pedir aí uma foto. O que que eu recomendo vocês? Tiram fotos com fundo branco, né? Pode ser até da identidade também. Se você quiser colocar a câmera do seu celular aí na identidade, seria legal, porque já tem uma foto com fundo branco para ficar registrado lá no próprio site do INEP. Então, aí vocês tiram uma foto aí, pode ser do celular mesmo, né, que esteja legível e envia para eles, tá bom? Uma foto aí sua, personalizar aí a sua página. Gente, não tem segredo, vai ficar tudo salvo direitinho, né? Para enviar. Aí você confirma que quer enviar a sua solicitação e ele mesmo descreve, tá bom, gente? Olha só. Atenção, solicitação não significa que você esteja inscrito, então você tem que ficar atento às datas para se inscrever também, tá bom? Não significa que se você conseguiu a solicitação, você esteja inscrito. Então, fiquem atentos aí às datas para todo mundo fazer a inscrição. Inscrição é para todo mundo, viu? Todo mundo tem que fazer, belezinha? Resultado da solicitação vai ser de 22. Para acompanhar necessário. Aí, para acompanhar, é só vocês entrarem nesse site mesmo, digitarem o CPF de vocês e a senha que vocês criaram aí nesse site mesmo da página do participante, no dia 22 de abril, agora que vai sair o resultado. Belezinha? E é só no mais, né? Vai aparecer a última mensagem final. Sua solicitação para o Enem 2022 foi enviada com sucesso, tá bom? Então não tem muito segredo, gente, esses procedimentozinhos não, tá bom? É só vocês irem acompanhando direitinho. Então, quem tem direito, vai lá, faz a solicitação, tá bom? Não perde a oportunidade não. E não percam, mesmo quem não conseguir, mesmo quem que no caso não tiver direito, não deixe de fazer a inscrição, né? Vai ter aí a taxa. Se eu não me engano, não, deixa eu ver aqui o valor desse ano, mas não deixem de fazer a inscrição, né? Todos aqui, até que mesmo quem fez a solicitação de isenção, tem que fazer a inscrição, não significa que está inscrito. Então, não percam essa oportunidade aí de fazer as inscrições. Fiquem atentos. Ainda não foram divulgadas as datas, mas vai ser divulgada aí as datas. Também acredito que em breve aí das inscrições. Então, fiquem atentos também às datas das inscrições. A gente vai procurar saber e deixar aqui no canal para vocês também, tá bom? Então, gente, é isso. Não tem muito segredo, mas é interessante colocar o passo a passo aqui para vocês. Não deixem de acompanhar aí no site, nos sites aí, né, de realizar o pedido de vocês.